Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós e providenciai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos de Cayena, Aline e André, essa família maravilhosa que eu vi nascer, estava lá. Nailma, que eu lembro aí de tantos momentos aqui na Europa, né? Antes de você ir para aí, você estava aqui em Toulon, aqui perto, né? Eu estou aqui em Aix-en-Provence. Henrique, meu conterrâneo aí, né? Guri, do Paraná. E Eteline, Sidneia, Denilson, prazer em conhecer. Eu sou o Samuel, sou missionário da comunidade de vida aqui em Aix-en-Provence, casado com a Sara e esperando o Rafael, se Deus quiser, dentro de um mês, talvez menos. E fui convidado, recebi essa missão e essa incumbência maravilhosa de beber da mesma graça que vocês, ouvindo de Deus e podendo partilhar e nos ajudar a entrar nessa meditação inicial para esse retiro. Então eu fui tocado por aquilo que eu recebi mesmo, né, como direcionamento para fazer a pregação, e na minha oração, no que eu fui pedindo a Deus, eu mesmo fui alcançado já por essa graça. E eu espero que cada um de nós seja muito alcançado por aquilo que Deus tem a fazer durante todo esse retiro, que eu vou estar unido em oração a vocês, vou estar intercedendo, e particularmente neste momento em que vamos começar a meditar sobre aquilo que é essencial na nossa vocação, na nossa vida. Porque é isso que o Senhor realiza em cada momento que estamos juntos. Aquelas coisas que Ele faz e que Ele diz quando estamos juntos. Ele nos olha como um povo, esse povo que Ele resgatou com a sua própria mão, e age em nossas vidas. Por isso é significativo que o tema do retiro seja: eles são vossos servos. Eles, cada um de vocês, cada um de nós. Esse mesmo povo que libertastes com o poder e a força de vossa mão. É o que está lá em Neemias 1:10. É a oração de Neemias, quando ele percebe que as ruínas de Jerusalém, que Jerusalém está em ruínas. E é preciso que os homens se levantem, retornem e reparem. Reparem as ruínas, reparem o templo, reconstruam o templo e tenham um reencontro com a lei de Deus. E é isso que nós vivemos também no momento de retiro comunitário. Voltar para a lei de Deus. A lei de Deus que para nós é a palavra de Deus e que são os nossos estatutos e escritos, aquilo que o Espírito Santo falou, nos falou. Falou aos nossos fundadores, falou aos primeiros e falou a nós, que somos ainda também a primeira geração. Shalom. E o primeiro tema para abrir é o essencial e a castidade. É o tema dessa pregação. O essencial e a castidade. Então eu me perguntei, né, como juntar essas ideias. O contexto de Israel, o exílio, o pós-exílio, o tempo em que nós vivemos, a nossa vocação neste tempo, a nossa resposta como vocação para o mundo neste tempo. É um grande quadro, e particularmente falando da castidade. A castidade está muito ligada ao amor esponsal, por isso é central para nós, é essencial o amor esponsal e aquilo que está escrito no escrito amor esponsal. É essencial para nós também que nós não tenhamos um olhar intimista, um olhar voltado somente para mim, para a minha realidade, para a obra interior,
mas partindo daquilo que é a visão que Deus dá. A visão que Deus dá, através dessas passagens bíblicas, dessas realidades que acontecem no livro de Esdras e Neemias, e a realidade do contexto da igreja no mundo hoje, essa é a visão panorâmica, é a base, é aquela visão ampla a partir da qual nós vamos fazendo um zoom. Nós vamos nos aproximando até chegar a nós, até chegar a mim, a você, ao nosso coração. Ao invés de partir de nós, vamos deixar que a visão panorâmica nos faça, assim como naquelas imagens, né, do Google Earth, você vai aproximando, 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 você começa a ver o planeta Terra, de repente você começa a ver os oceanos, os continentes, depois as montanhas, as cidades, as plantações, e vai aproximando as ruas, os parques, as pessoas de longe, até aproximar você vê uma pessoa, aquela pessoa que sou eu e que é você, e o nosso coração, o mais íntimo de nós. Até dar o zoom no mais íntimo do nosso coração. Mas para viver esse movimento, vamos então tentar fazer uma leitura panorâmica das coisas. É uma forma também de reconhecer o ambiente em que nós estamos, que nos trouxe aqui para esse momento de escuta de Deus. Neemias, ele reconhece a situação de Jerusalém e do povo judeu após o exílio. E é isso que faz ele ter essa oração diante de Deus, suplicando que Deus intervenha na vida deste povo, que são os vossos servos, esse mesmo povo que libertastes com o poder e a força de vossa mão. Israel está vivendo um pós-exílio, ali nos anos 500, mais ou menos, no 6º século antes de Cristo. O exílio da Babilônia durou uns 50 anos, mas o rei persa, Ciro, que inclusive é uma figura messiânica, em 538 ele autoriza os judeus a retornarem a Jerusalém para ali reconstruir o templo. Então eles estão vivendo uma experiência de sair do exílio, da tristeza, da humilhação, daquelas décadas terríveis que foram para o povo, essa escravidão, e reconstruir muralha por muralha, muro por muro, e o templo de Deus. As muralhas da cidade, o templo de Deus, para recomeçar a liturgia. E é ali que Esdras vai também ter uma experiência com a palavra de Deus, com a lei de Moisés, e que ele vai apresentar ao povo, e o povo, entre lágrimas, vai renovar a sua relação com a lei, vai renovar a sua relação com Deus. Então, Esdras, Neemias, eles vivem nessa época, eles fazem essa transição. Neemias é enviado para reconstruir, para repopular Jerusalém. Ele vai convocar o povo a essa reconstrução. E sempre que nós ouvimos falar de reconstrução, nós fazemos uma abstração para perceber que é a nossa vida, é o nosso coração, é preciso reconstruir a minha vida interior. Quando fala de guerras, de cerco de Jericó, a gente sempre nunca lida de forma concreta, geográfica, ou bélica, de fato, com as coisas, mas sempre numa metáfora espiritual. Mas não vamos esquecer que Francisco de Assis, quando ele ouviu de Jesus, vai e reconstrói a minha igreja, ele foi literalmente reconstruir uma igreja em ruínas. Ele foi literalmente pegar pedra por pedra e levar para uma igrejinha em ruínas. Ele achava que era ali. Ele tornou muito concreto aquele chamado de Deus. E Teresa d'Ávila também, quando ela ouve, ela sente que é a vontade de Deus que o Carmelo seja reformado, ela vai atuar em duas frontes. Na sua vida de oração, na sua vida de encontro com Deus, na sua intimidade com o amado, e na construção mesmo de mosteiros, na fundação dos mosteiros, nas fundações, nas viagens, nas idas e vindas, caída da carroça,
nos encontros, nas pessoas difíceis. A reforma do Carmelo é uma grande obra. Deus quer obras. É muito concreto, portanto, na vida dos nossos baluartes e de todos os santos, que essa transformação não seja apenas uma questão muito intimista, espiritual, mas algo que se concretiza. Algo que se concretiza. E através daquilo também Deus faz. Porque Deus conduz Teresa de Ávila às sétimas moradas enquanto ela está fundando, enquanto ela está na estrada, abrindo e reformando o Carmelo. Assim também, o povo de Deus, na antiga aliança, é convidado a reconstruir as muralhas, é convidado a reconstruir o templo de Jerusalém, porque essa é uma imagem de como o povo está por dentro, de como o povo está na sua relação com a lei, na sua relação com a sua vocação, o chamado que Deus fez a este povo, a santidade a qual esse povo é chamado. Eles estão em ruínas. A sua vocação, o seu chamado está em ruínas. É preciso que Deus levante Esdras e Neemias para que depois dessa dispersão, desse exílio, desse longo exílio, se comece a refazer a memória. E todo o trabalho deles é um trabalho espiritual na memória. É lembrar dos feitos de Deus, é lembrar da lei de Deus, é lembrar da vontade de Deus, a centralidade da vontade de Deus para esse povo. Mais importante do que as pedras, que também são importantes, que o templo, que também é importante, é o verdadeiro templo de Deus nos corações. O verdadeiro relacionamento com Deus. Nós vamos vendo então, dando esse zoom, né? A grande história de Israel. Esse grande exílio. Os exílios antigos, o exílio no Egito, do qual Deus libertou o povo e agora ele é relembrado. Este povo que tu libertaste com as tuas mãos. Agora é hora de libertá-lo novamente. Esse movimento cíclico também em nossa vida. Que nós somos libertos, nós somos resgatados e nós precisamos continuar sendo resgatados. E resgatar a nossa memória vocacional também, e a nossa memória como povo. Não é fácil refazer a memória de um povo. Depois de tanto tempo no exílio, depois de tanto tempo, como nós vivemos hoje também, uma espécie de exílio. Agora mesmo está começando o toque de recolher aqui na França às 18 horas. E confinamento, toda essa situação que às vezes nos faz realmente viver um confinamento comunitário, de não poder ir até as pessoas, de não poder evangelizar, de não encontrar. E isso faz nos esquecer do essencial. Isso pode nos fazer esquecer do essencial. Isso nos coloca num risco de esquecer da vida de oração, esquecer da evangelização, esquecer do motor da nossa vida. Nós devemos escutar novamente a voz de Deus, que nesse tempo, que nesse exílio, mas que também nessa transição para um pós-exílio, porque o Moisés tem falado do tempo pós-pandemia como um tempo de graças, um tempo novo, como uma obra de Deus. Deus está trabalhando nos nossos corações hoje, nesse exílio, para algo que Ele tem para nós no pós-exílio, no pós-pandemia, no pós-obra, qualquer que seja a obra que nós vivemos pessoalmente e comunitariamente. Nós vemos essa visão, esse movimento também de zoom, a partir da visão panorâmica, no escrito Obra Nova. O escrito Obra Nova, ele é como um funil. Nos é apresentado ali, Moisés vai dizendo, com a ajuda de Isaías, essa visão do deserto. Nós vemos o grande deserto. E depois vai descendo e nós vemos uma guerra. Com a passagem bíblica que fala da guerra. E aí vai descendo mais, nós vamos vendo que essa guerra é a guerra do velho contra o novo. E vai descendo e nós vemos a lei e o amor. Não pode ser na lei, tem que ser no amor. A verdadeira lei é a lei do amor. E vai descendo e nós vemos o jardim. O jardim que Deus quer fazer em nós, com as nossas vidas. A novidade, o novo de Deus. E nesse jardim nós vemos os galhos. Os galhos velhos que precisam ser podados. Os galhos verdes, mas que não dão frutos.
E nesses galhos nós vemos a oração profunda, que é a resposta. A oração profunda, a intimidade com o amado. É a forma que nós temos de deixar ele fazer essa obra em nós. Mas nós vemos esse grande deserto que é o mundo. Esse grande deserto que é o mundo hoje. Aonde Deus abre um novo caminho. Nesse mundo, Deus abre um novo caminho. Nós vamos vendo, adentrando com o nosso olhar, nesse novo caminho tem um povo novo. Tem um povo novo formado pelas mãos de Deus para percorrer esse caminho. Esse povo novo que somos nós. E aí, descreve uma guerra. Ides hoje combater, não temais. Ides hoje combater, não temais. É a guerra entre o velho e o novo. Nós precisamos renunciar ao que é velho. Renunciar ao pecado. Não pode ser na lei, porque a lei mata. Tem que ser no amor. E esse amor se manifesta em nós, porque nós temos o germe dessa vocação. Mas nós que temos o germe dessa vocação, nós precisamos querer. Nós precisamos nos dispor. É isso que vai dizendo o escrito Obra Nova. Nós precisamos nos deixar formar para compor o novo jardim do Senhor. E o escrito Shalom, ele tem também uma estrutura parecida, de zoom. O nome Shalom encerra um desígnio divino. Um desígnio enorme. E aí nós vemos o planeta, o mundo. O mundo que busca a paz na ausência de guerra, o mundo que busca a paz na simples justiça humana, na força do braço, uma paz política, uma paz social, mas que não vai encontrar sem a verdadeira paz, que é Jesus Cristo, que é o Shalom do Pai. Esse mundo marcado pelo pecado, que errou bastante acerca do conhecimento de Deus, ele precisa de reconciliação e de conversão. A conversão do coração a Deus. E nós somos o alvo desse zoom. Nós não podemos dar o que não temos. É preciso que nós vivamos essa pacificação, essa reconciliação, essa cura, para sermos instrumentos de reconciliação do mundo com Deus. E isso é fruto do Espírito Santo e brota na vida de oração profunda, lá no nosso íntimo. Mas vamos voltar aqui e explicar, novamente voltando o nosso olhar para o panorama. Israel durante 50 anos no exílio, tempo de humilhação, e o retorno não é fácil. As ruínas da cidade são a imagem dessas ruínas espirituais, desse caos, dessa falta de referências. E havia necessidade dessas figuras proféticas, dessas lideranças que estimulassem o retorno ao essencial, o retorno à lei do Senhor, à vontade de Deus, ao mesmo tempo que as estruturas da cidade precisavam ser reerguidas. Comparemos então com o contexto espiritual da igreja hoje. Se nós formos bem realistas, nós vamos ver o contexto de humilhação da igreja, com os escândalos de pedofilia, os escândalos de abuso de poder, entre bispos, às vezes cardeais, sacerdotes, consagrados. Os próprios conselhos evangélicos e a vida consagrada se tornam alvo de zombaria e de descrédito. Nós sentimos a necessidade de uma profecia, de um sopro do Espírito, que renove o respiro da igreja. Esse paralelismo entre Israel e a igreja, o povo de Deus e nós, que somos Shalom, nos conduz a considerar os últimos 50 ou 60 anos também da história do mundo e da história da igreja. Um tempo dentro do qual nós nascemos. Cada um de nós nasceu e também a vocação Shalom nasceu. É isso que faz o profeta Bento XVI, na última coisa que ele escreveu. E se vocês encontrarem esse livro, eu recomendo. Se remettre à vivre pour Dieu. É aquilo que Bento XVI escreveu para uma revista alemã e que foi publicado na Alemanha, mas que ele foi em 2019, eu acredito, que ele, estando já emérito, estando já aposentado, estando já vivendo uma vida de monge, quis escrever. É como se fosse um último testamento dele. Talvez, esperamos, não seja a última coisa que ele escreve, mas é provavelmente uma das últimas coisas que ele escreve. É como um testamento muito importante, porque ele faz exatamente isso, uma leitura do panorama do mundo, o que trouxe o mundo à crise, da pedofilia na igreja, a crise da moral, a crise
da sexualidade e, portanto, para nós lemos uma crise na castidade. E ele dá o diagnóstico, e nós vamos ver isso também. E então, olhando para esses últimos 50, 60 anos, o que é que nós vemos? Exatamente uma espécie de exílio, um exílio da fé e da moral, e da própria presença de Deus no mundo. E a igreja, fora da influência cultural, da influência na vida das pessoas, uma influência espiritual, que deixa de existir por causa da secularização, da indiferença religiosa, do ateísmo. E nós precisamos reconhecer o contexto no qual nós vivemos. Nós que estamos na França, né, ou no território francês, a realidade cultural e espiritual do povo a quem nós somos enviados, do povo específico da Guiana Francesa, que é um povo marcado pela escravidão, marcado pela deportação, marcado por um passado ferido, de feridas. Reconhecer esse contexto nos ajuda a reconhecer qual é o nosso lugar, qual é a nossa vocação, qual é a nossa resposta para esse povo. Sem contexto, a gente arrisca de ter um olhar sectário sobre nós mesmos. Não, nós somos eleitos e nada nos atinge. Pelo contrário, nós devemos afirmar: somos eleitos dentro de um contexto para sermos uma resposta a esse contexto. Nossa vocação é responsal, como disse o Moisés recentemente. Ela é esponsal, por causa do amor esponsal, e ela é responsal, porque ela é uma resposta. Então, o que aconteceu no mundo entre 1960 e 2020? Claro, não vamos falar aqui tudo, vamos falar um pouco, né, do contexto que vocês vão encontrar nesse livro. O Papa fala. Nesses últimos 60 anos, que foi a juventude de Bento XVI, a juventude de Karol Wojtyła, do Papa João Paulo II, a juventude do Papa Bergoglio, todos eles eram jovens como nós, na época em que tudo isso estourou, as revoluções da década de 60, a Revolução dos Jovens aqui em Paris, a Revolução de 68, a Revolução de Maio de 68, chamada assim, a Revolução Sexual nos anos 60, 70, a Revolução Tecnológica, mas também a Revolução Pastoral, essa positiva Revolução Pastoral que foi o Concílio Vaticano II, todas as realidades ali dos anos 60, e que nós podemos comparar essa grande onda de mudanças no mundo realmente como uma onda. Hoje se fala tanto das ondas, né? As ondas da pandemia, mas tem uma onda bem mais terrível, que é a onda exatamente dessas revoluções e do que elas causaram, uma tsunami. O que nós vemos hoje, nós estamos na praia caótica do mundo, arrasada pelos tsunamis. A primeira onda dessa tsunami veio ali nos anos 60 e 70, com uma grande transformação, a perda das referências. Nada de autoridade. É proibido proibir. Esse é o lema, né, da revolução. É proibido proibir. Tudo é permitido. Tudo é possível. Tudo é, em todas as áreas. Particularmente na área sexual. Tudo é permitido. E aí, nenhuma tsunami é apenas uma tsunami. É apenas uma onda. Porque tem a onda que vai arrasando tudo, e depois a mesma onda que entrou no continente, ela volta e arrasa tudo de novamente. Então ali nos anos 80 e 90, quando talvez a maioria de nós nasceu, e nós já nascemos um pouco nesse clima de libertinagem, nesse clima de pode tudo, você vê de tudo na TV, você vê de tudo nas revistas, você vê de tudo, mesmo criança nós somos expostos a tantas coisas que marcou, que feriu a nossa vida. Coisas que não eram permitidas aos nossos pais e avós, eram permitidas, não apenas permitidas, mas eram solicitadas, eram dadas, eram jogadas dentro da nossa casa, pela televisão, pelo rádio, pelas músicas, pelo humor, pela leitura, a pornografia estava em plena explosão. E nos últimos 20 anos, nos últimos 10, 15 anos, uma explosão ainda maior da pornografia por causa da internet. Mas não apenas. Em todos os âmbitos, tudo passou a ser visto como normal.
o homossexualismo, a ideologia do gênero, o aborto, a contracepção, a todas as coisas. Nós abrimos os olhos depois dessas ondas e nós vemos esses tubarões que foram lançados pelas grandes ondas em cima das árvores. E os jovens que nasceram agora, nos últimos anos, talvez entre vocês os mais jovens, é de uma geração que olha para isso e diz não é normal. Esses tubarões estão em cima das árvores, eles já são uma nova evolução, é uma evolução da espécie. É o tubarão macaco. É uma coisa possível, é uma coisa da liberdade humana. Tudo isso existe, tudo isso é normal. Não existe outra realidade. Não se pensa em outra realidade. A pureza, a retidão, a castidade, o celibato pelo reino dos céus, a castidade matrimonial, o celibato dos padres, tudo isso é que é um mito. Tudo isso é que é uma grande mentira. É uma manipulação da igreja, uma manipulação dos cristãos. Quando a tristeza de ver esses jovens que viveram no mundo, que já nasceram no mundo transtornado, em ruínas, e a igreja marcada também. As nossas dioceses, as nossas realidades onde nós nos encontramos foram marcadas nos últimos 50, 60 anos por uma libertinagem sexual. E nos anos 80 e 90, o Papa vai falando também do contexto dentro da Igreja Católica. Dentro da Igreja Católica, uma crise na moral, quando os teólogos mesmos, os teólogos da Igreja iam contra a Igreja, contra o Papa. Se levantavam dizendo que a igreja não tem moral para dizer nada. A Igreja pode até ter alguma autoridade em termos de fé, mas não de moral, porque agora tudo é muito relativo. Agora a única forma de falar de moral com as pessoas do mundo é relativizando a moral. É dizendo que as coisas, não existe mais o bem e o mal. Existe aquilo que é melhor, aquilo que se adapta melhor a uma situação, aquilo que é, dependendo do momento, da circunstância, da situação, um mal pode passar. No fim, os fins justificam os meios. Para chegar a um ponto, eu posso passar por vias tortuosas. Não existe um bem absoluto, não existe um mal absoluto. E essa relativização da moral dentro da própria Igreja Católica foi muito destrutiva. Mas tudo isso tem uma fonte, é isso que Bento XVI ele deixa claro na resposta que ele dá, na síntese que ele dá. A síntese dele é: nós deixamos de viver de Deus e para Deus. Esse é um problema ligado à relação que nós temos com Deus. E no nosso caso, nós reconhecemos, é um problema ligado ao amor esponsal e, portanto, à castidade. Se tudo isso explodiu na igreja através de escândalos de pedofilia e tantas outras coisas terríveis, é porque tudo começou com uma mudança radical no mundo, no contexto do mundo, e que migrou para dentro da igreja, e que de dentro da igreja mesmo essas coisas entraram e se tornaram parte dentro dos seminários, dentro da realidade dos sacerdotes, uma permissividade, e que descambou em pedofilia e em acobertamento, e que explodiu num determinado momento, sobretudo nos anos 90, nos anos 2000 e recentemente também, escândalos ligados a sacerdotes, a bispos. Nós vivemos, nós que somos consagrados neste tempo na igreja, esse tempo de bater no peito e reconhecer, nós fazemos parte desse corpo, do corpo da igreja que foi tão ferido, da própria Eucaristia, como o Papa fala também, o Papa Emérito. É a Eucaristia que é ferida. O sentido eucarístico da igreja, o sentido do corpo de Cristo, é o corpo de Cristo ferido. É o corpo de Cristo em nós também. As feridas que aparecem em nós na nossa vida, por causa da batalha que nós mesmos travamos nesse campo. Porque nós fazemos parte, as tentações que nós vivemos são as mesmas que viveram esses homens que traíram a igreja, que traíram a santidade da igreja.
E nós, quando nós começamos a dar vazão a alguma coisa, nós estamos nos comprometendo, comprometendo o corpo inteiro, o corpo da igreja inteiro. E nós nascemos, portanto, em plena catástrofe. Mas nós nascemos como vocação, no meio das ruínas, como uma resposta. E é aqui o mais importante que nós devemos levar para a nossa oração e meditação. Nós tivemos uma experiência com Deus, talvez há 20, 25, no meu caso, há 24 anos, eu acho, há 20 anos, há 10 anos, há 5 anos atrás, não importa. Nós somos as primícias, nós somos os soldados, os profetas, nós somos os primeiros resgatados por Deus, para nos levantar como povo novo, como povo santo, santificado. Resgatado do conformismo a este mundo, do domínio das trevas e do pós-cristianismo. Nessa batalha espiritual, nós também somos os primeiros a ser feridos, porque nós somos uma linha de frente. Então esse chamado é para nós, que Bento XVI faz. Voltar a viver de Deus e para Deus. Isso é castidade. Voltar a viver de Deus e para Deus. É a resposta que ele dá. Eu vou ler aqui algumas partes, que são exatamente algumas partes que eu tentei traduzir e tirar desse livro. É Bento XVI mesmo dizendo. Ele assistiu o último século. É alguém que tem autoridade para dizer alguma coisa sobre o que está acontecendo no mundo, o que nos trouxe até aqui. Vamos ver. O Senhor inaugurou conosco uma história de amor, e Ele quer aí, nessa história de amor, recapitular toda a criação. O único meio de resistir ao mal que nos ameaça consiste em nos abandonar unicamente a este amor. Ele é o verdadeiro antídoto ao mal. Aprender a amar a Deus, tal é a via da redenção para toda a humanidade. Parece que Bento XVI está lendo o escrito Amor Esponsal. O homem só encontrará a paz, a salvação, se encontrar Jesus Cristo, o escrito Shalom. E essa paz está baseada no amor incondicional a Jesus Cristo, no amor esponsal. O Papa continua dizendo, a certeza da existência de Deus. Essa certeza da existência de Deus, de que Deus está ali no centro. Um mundo sem Deus só pode ser um mundo desprovido de sentido. Não havendo normas que delimitam o que é o bem e o que é o mal, somente aquilo que é mais forte pode prevalecer e se impor. O poder se torna o único princípio. Para que Deus seja verdadeiramente Deus, nesta criação consciente e deliberada, nós devemos esperar que Ele se manifeste de alguma maneira ou de outra. Deus mesmo se fez criatura, Ele entrou em diálogo como homem conosco, a humanidade. Deus se apresentou, e se apresentou como amor. Deus provou que Ele existe. Deus existe, essa é a boa nova. Justamente porque Deus é mais do que uma ideia. Deus é o amor. Fazer com que os homens tomem consciência disso é a missão que nos confia o Senhor. Foi a nossa época que inventou a sentença Deus morreu. A morte de Deus em uma sociedade conduz à morte da liberdade, porque então é o sentido que morre, aquele que lhe confere uma orientação. Desaparece Deus, desaparece a bússola. A sociedade ocidental é uma sociedade onde Deus está ausente da esfera pública e não tem mais nada a dizer. Por isso, uma sociedade onde a medida do que é humano se perde sempre mais. Acontece então que certos elementos manifestam de repente a que ponto aquilo que é mal e destrói o homem fica sem controle. É o caso da pedofilia, diz o Papa. Como a pedofilia pôde tomar tais proporções? É a ausência de Deus a sua razão última. Nós cristãos escolhemos não falar de Deus.
porque esse é um discurso incômodo. Antes de tudo, nós devemos reaprender a reconhecer Deus como o fundamento das nossas vidas, ao invés de deixar de lado como uma fórmula feita. Como dizia um amigo de Bento XVI, von Balthasar, urge que não façamos do Deus Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo um pressuposto, mas uma prioridade. Fazer de Deus não um pressuposto, mas uma prioridade. Tudo muda quando apresentamos Deus ao invés de o supor. Quando não o relegamos ao pano de fundo, mas lhe damos o seu lugar no centro dos pensamentos, das palavras e das ações. Nós encontramos os mesmos temas nos nossos escritos, particularmente no amor esponsal. O amor esponsal que é uma resposta para esse nosso tempo. Esse é o motivo panorâmico pelo qual devemos lutar pela castidade. A resposta que encontramos para viver esse amor a Deus faz de nós testemunhas para um mundo que o desconhece, para um mundo arrasado por violentas tsunamis que arrasaram a liberdade humana. Era uma tsunami em que proclamava a liberdade do homem, tirando Deus. Mas como o Papa diz, se você tira Deus, você tira o sentido das coisas, você esvazia o sentido das coisas. E sem sentido não tem liberdade. Não existe verdadeira liberdade. Quando não existe limite para o bem e o mal. Esse é o grande contexto. E dentro dele nós nos inserimos. Não poderá jamais existir a verdadeira paz nas almas dos homens e no mundo se essa paz não estiver embasada em um amor incondicional a Jesus Cristo. Amor esponsal 4. É interessante, o Bento XVI ele continua a sua reflexão falando de Jó, das tentações de Jó. O livro já começa apresentando Jó e Deus, sem apresentar Jó, apresenta Deus e o diabo, onde o diabo se coloca diante de Deus e querendo denegrir a imagem de Deus através de Jó. Deus não envia a aprovação, mas Deus permite que Jó seja aprovado. O diabo quer provar que os homens justos, como Jó é chamado de justo, isso simplesmente não existe. O diabo quer provar que santidade não existe. É isso que o diabo quer na sua estratégia para arrasar, para acabar com a igreja. Que os homens olhem para a igreja, que deveria ser um lugar de santidade, olhem para os consagrados, que são um lugar sagrado, e não vejam a santidade. Vejam ao invés que eles abandonaram Deus. Ele não se volta somente a Deus, mas sobretudo aos homens, dizendo, é assim Bento XVI vai dizendo, o que diz o diabo. Olhem para o que Deus fez, para o que Deus fabricou. Parece que a criação deveria ser boa, grande coisa. Na realidade, ela é miserável, repugnante de A a Z. A humanidade é miserável e repugnante de A a Z. É isso que o diabo quer que nós acreditemos. E ele é o acusador. Se ele me convencer de que a humanidade e eu nela, eu mesmo também sou miserável, repugnante, do início ao fim, ele vence. Eu me torno de testemunha de Deus, eu me torno um acusador de Deus, um acusador, um réu confesso, mas não arrependido. E eu começo a denegrir a imagem de Deus em mim. É claro que combater maus hábitos é sempre bom. Vencer vícios é imprescindível. Se desconectar totalmente do mal, do pecado, é irrenunciável. É o arroz com feijão. É verdade, mas não começa aí. Tudo começa com colocar Deus no centro da vida novamente. Porque hoje, claro, nós assistimos grandes escândalos, mas esses grandes escândalos começam com pequenas permissões. Nós assistimos a grandes manipulações. Vimos até um cardeal americano, McCarrick, num caso recente, ele já morreu, na verdade, ou não, eu não tenho certeza, mas foi desvendado todo o problema com ele.
Ele conseguiu enganar até mesmo o próprio Papa João Paulo II. Manipulou. Mas essas grandes manipulações, elas começam com pequenas manipulações. E cada um de nós deve pensar também, reconhecer em si mesmo, antes de enxergar a manipulação nos outros, enxergar em si. Será que eu também não vivo uma certa manipulação? Então, meus irmãos, deem uma pausa agora para vocês poderem partilhar e para voltar daqui a pouquinho para a gente partir para o final. Muito bem, partilharam. Agora vamos partir para a parte final, que é tentar responder diante desse panorama, de tudo isso que nós vimos. Agora, a minha vocação e a nossa vocação como comunidade comunitária, nós que estamos aqui, como amadurecer a minha resposta vocacional, sobretudo em relação à castidade, ao essencial da minha vida, à vontade de Deus, à lei de Deus. Como reencontrar essa lei de Deus? É claro, nós vamos mergulhar na oração pessoal e comunitária, na profundidade da oração, nos escritos, na palavra de Deus. Mas eu gostaria de elencar aqui três coisas que podem nos ajudar, dar alguma direção para esse caminho, que é ligados à castidade, à verdade, à centralidade de Deus e à oferta de vida. Comecemos pela verdade. Não somente o nosso pecado deve ser colocado sob a luz da verdade, porque é isso que nós fazemos na confissão, né? Na confissão nós colocamos o nosso pecado sob a luz da verdade. Mas não somente ali, sobre a mesa da santidade comunitária, nós colocamos a nossa verdade, a nossa vida toda inteira, na nossa oração, mas também na nossa relação com os irmãos, porque nós dizemos a verdade, quando nós elencamos as virtudes dos irmãos, no aniversário, por exemplo. Então, por que não dizer essa verdade mais vezes? Isso é viver na verdade. Eu reconheço virtudes nos meus irmãos, então eu posso dizê-las, são verdades. Mas também a verdade dos nossos processos, que nós vivemos comunitariamente quando eu vou ser acompanhado pelo formador comunitário. Dizer a verdade, ser transparente. A verdade na formação pessoal, a verdade que eu levo realmente porque eu também vivi aquela verdade, aquele encontro com a minha verdade na oração pessoal mexeu comigo, eu levo para a formação pessoal para me deixar ainda o olhar externo me iluminar mais ainda. A verdade do louvor, da gratidão na partilha de vida, a verdade do louvor e da gratidão na minha oração pessoal, na minha vida de louvor. Porque louvar é dizer a verdade. Por isso o louvor tem um poder de exorcismo. Nós sabemos que o diabo ele sai, ele é expulso definitivamente quando ele revela o nome. Porque quando ele revela o próprio nome, ele é obrigado a dizer uma verdade. Quando ele diz essa verdade, ele se enfraquece e ele é expulso. Da mesma forma, todo louvor, quando ele é cheio de fervor e de alegria, ele expulsa a tristeza, porque a tristeza é uma mentira. Viver na tristeza é viver numa mentira, porque eu tô começando a viver envolto por trevas. A alegria é uma virtude da castidade. Essa alegria, como dizia Chesterton, que deve ser o comum da vida. A vida deve ser normalmente feliz. E tem momentos de altos e baixos, tem momentos, mas eu vivo a bem-aventurança, né? Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados. É viver uma alegria constante, não é não sofrer, é viver uma constante alegria, uma constante oferta, uma constante expulsar a tristeza, exorcizar a tristeza através do louvor. Essa verdade que vem através da sinceridade. Nós sabemos que sinceridade, ela vem daquela expressão sem cera, porque as máscaras do teatro antigo eram feitas de cera, né? E de cera também eram as asas de um personagem da mitologia grega, Ícaro, que queria voar para o sol, mas como as suas asas eram de cera, elas derretiam toda vez que se aproximava do sol. É essa forma de viver na nossa máscara,
da nossa, da nossa cera, da nossa maneira de viver não autêntica, da nossa maneira de viver como hoje, sobretudo entre os jovens, se manifesta essa pandemia da imagem, de viver da imagem, de viver de aparência, de fugir da realidade, de viver na distração. A rede social que se torna o meu único lugar de dizer a verdade, que às vezes as pessoas se expõem tanto aquilo que elas deviam estar expondo na confissão, mas elas estão expondo na internet. E também o risco da manipulação, como nós falávamos antes. Toda manipulação, grande manipulação, começa com pequenas manipulações que eu vivo em relação, às vezes, a mim mesmo. E que eu vivo em relação aos outros também. Como diz o Jordan Peterson, no livro 12 Regras para a Vida, ele diz: graças às tuas palavras, você pode mover o que quiser para obter o que deseja. É o que chamamos de agir politicamente. É a manipulação. Levar esse tipo de existência é se deixar possuir por um desejo disforme e depois modelar o seu discurso e as suas ações para que elas apareçam plausíveis e racionais, a fim de chegar aos seus fins. Ele cita também um outro psicólogo, Alfred Adler, que foi contemporâneo de Freud, quando ele fala da mentira da vida, que é viver numa mentira da vida. Não? É como se fosse a mentira é o seu modo de viver. É tentar manipular a realidade para atingir uma meta obsessiva. Eu tenho uma meta obsessiva. E aí eu manipulo a realidade, eu manipulo as minhas palavras para chegar na minha meta. Ao contrário, a castidade é ter Deus como única meta, é ter a santidade como única meta. E aí não tem manipulação, como eu via numa homilia nessa semana, quando falava exatamente do martírio de João Batista. Herodes era manipulador, Herodíades era manipuladora, Salomé ela era manipuladora. Somente João Batista, naquela cena toda, não era manipulador. Ele era casto. Ele não manipulava ninguém. Ele simplesmente disse a verdade a Herodes. Não te é permitido ter a esposa do teu irmão. Essa transparência dele o levou à morte. Ele perdeu a cabeça. Porque disse a verdade, combatendo contra aquela impureza, contra o adultério. E ao contrário, as pessoas que vivem manipulando os outros, eles se tornam também assassinos. Mas existem formas sutis de mentira. Aquela omissão, aquela anulação de si, aquele não saber dizer não, aquele imobilismo, aquele escondimento, de você não ser quem você é, quem você deve ser, quem você é chamado a ser, um santo. Porque não ir se tornando um santo, não está no caminho da santidade, é viver na mentira. É viver em outro caminho, um caminho que eu mesmo inventei, que está me levando para outro lugar. Me esconder também é também inibir e dissimular esse potencial de santidade que existe em mim, porque Deus colocou em mim. Não porque eu posso por mim mesmo, mas porque Deus colocou uma vocação de santidade em mim. E dissimular, esconder isso, não fazer explorações audaciosas, não desafiar a mim mesmo para crescer nas virtudes, não ir além de mim mesmo para crescer nas virtudes, me engessar a mim mesmo, engessar minha vocação, começar a viver tristemente, mediocremente, é uma forma de viver na mentira. Portanto, a importância da verdade para vivermos a castidade. Segunda coisa, a centralidade de Deus, ou seja, não viver aquilo que o Papa Francisco chama de autorreferencialidade, que no fundo é aquilo que o Moisés chama de ensimesmamento e que von Balthasar chama de egodrama. O egodrama é exatamente viver a vida e os dramas da vida centrado em mim mesmo. No palco da vida e da existência, no palco da minha vocação, tudo que eu vejo, tudo se volta para mim. Eu sou vítima, ou eu sou o culpado, mas tudo sou eu, sempre eu.
Mas quando eu vivo não um egodrama, mas um teodrama, é o que von Balthasar diz. Teodrama é a realidade de Deus. Eu me apoio em Deus. As minhas energias não vêm do meu ego, vêm de Deus. Eu não dependo dos meus altos e baixos. A minha vida espiritual não depende dos meus altos e baixos. Depende de Deus. É Deus o centro. É Deus que está acima de mim, que é maior do que eu. Quando eu vou buscar uma solução para uma situação, para um problema ou para um pecado, eu não vou buscar simplesmente uma autoajuda. Eu vou buscar a Deus. Eu vou buscar a oração profunda. Eu vou buscar os sacramentos. Eu vou colocar o chamado de Deus. Esse chamado panorâmico de Deus. Deus tem grandes planos para mim. É Deus. Esse drama todo é um drama, ele pertence a Deus. É um teodrama. Eu estou inserido porque Deus me chamou. E eu estou indo para Deus. O meu rumo é Deus. É para lá que eu estou indo. Essa é a castidade. É viver, é ter Deus como centro. O essencial é Deus. Não viver um teodrama. Não viver um egodrama, mas um teodrama. A minha história de santidade não é minha. É a história de Deus me conquistando, me conduzindo à santidade. E assim todas as virtudes humanas, estão todas centradas sobre e se apoiam sobre as virtudes teologais, sobre a fé, a esperança e a caridade. A fé, a esperança e a caridade estão sempre ali comigo. Eu não vou trocar nada. Eu não vou trocar nenhum tipo, nenhuma técnica, nenhuma ideia ou ideologia pela fé, pela esperança e pela caridade. Eu não vou trocar, sobretudo, colocar a mim mesmo no lugar de Deus. E por fim, irmãos, a oferta de vida ou a oblação